Rei dos céus, unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Amém. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Estamos ainda na introdução, né? E nós começamos e pensamos em fazer 40 sermões, né? E na semana passada começamos a introdução e não acabamos. Então hoje, a princípio eu pensei em só encerrar a introdução e partir para os primeiros versículos de Filipenses, mas eu não quero fazer isso porque nós corremos o risco de o final do sermão ficar para o outro e o final para o outro, e a gente ficar nessa coisa de sempre deixar para outra semana o fim. Então nós vamos nos alongar um pouco mais na introdução aqui e terminá-la hoje. Assim, João 3,8 diz: o vento sopra onde quer. É sobre isso que nós meditamos semana passada. Nós vimos como o apóstolo Paulo, Timóteo, Silas e Lucas saíram de Antioquia com planos, e o plano deles era ir para a província romana da Ásia, mas que Deus mudou isso de uma maneira incrível, dirigiu eles, e por causa disso o evangelho chegou à Europa. Esse era o plano de Deus, e por causa disso toda a história do mundo ocidental, toda a cultura que nós vivemos, todas as instituições que existem no mundo ocidental foram influenciadas por aquela viagem. E eles se depararam, então, acabaram indo para a Grécia, uma das maiores culturas que o mundo já viu, e que influenciou totalmente tudo que nós somos, toda a cultura ocidental. Mas nós estamos meio que chegando de novo ao ponto inicial lá. Paulo chegou numa cultura não cristã, pagã, com aqueles 3 companheiros, e é onde nós estamos, numa cultura pós-cristã. Todo o efeito nesses últimos 2.000 anos que construiu uma civilização foi deixado para trás, e nós estamos mais ou menos no mesmo lugar. E nós meditamos então, começamos no capítulo 16 de Atos, versículo 12, que diz: e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade, e nós vimos toda a viagem deles, e vimos a conversão da primeira pessoa, Lídia, como aquela mulher que era uma empresária inteligente, capaz, religiosa, tinha certa inclinação para algumas coisas a respeito de Deus, mas que mesmo assim o coração dela era totalmente fechado, como de todo ser humano, para Deus, e como o Espírito abriu o seu coração. Então o que nós vimos é que Lídia foi a razão de o Espírito Santo fechar as portas, e Paulo e os companheiros irem de cidade em cidade, e o Espírito dizer não, 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 e eles ficarem ali meses andando, e todos os lugares fechados. Era o Espírito Santo que fazia isso, que fechava as cidades para eles não irem, e o mesmo Espírito mandou eles para aquela cidade. O mesmo Espírito abriu o coração de Lídia à medida que eles chegaram lá, e foram num sábado pregar à beira de um rio, onde algumas mulheres se reuniam para orar. Ou seja, essa Lídia, que era da cidade de Tiatira, apesar de não ser uma judia, ela estava inclinada já às escrituras do Velho Testamento com aquelas mulheres, mas a religiosidade delas não fazia de maneira nenhuma o coração delas pronto. Ela estava fechado para Deus e para Cristo. E nós vimos então
a soberania do Espírito, tanto conduzindo aquelas pessoas para que o mundo ocidental inteiro fosse atingido pelo poder do Evangelho, como também individualmente ele fazendo isso no coração de Lídia, como ele faz isso. Então eu quero, antes de nós falarmos o que falamos que íamos fazer, né, falar sobre as outras duas conversões antes que a igreja dos Filipenses fosse formada, para que anos depois o apóstolo Paulo mandasse a carta que nós estamos estudando, pararmos um pouco, olharmos mais para Lídia e para essas duas outras conversões, porque esse é um ponto nevrálgico do que a igreja hoje vive numa cultura pós-cristã, como a cultura pagã que o apóstolo Paulo esteve. Na Reforma, o que aconteceu com Lídia foi um dos pontos mais importantes. Esse é o quarto ponto daquilo que foi chamado os 5 pontos do calvinismo, a irresistível graça, o chamado eficaz do Espírito. A Bíblia diz, Deus abriu o coração de Lídia. Então, essa doutrina é fundamental, não só nós entendermos a soberania de Deus, dirigindo esses homens de todas as formas, como individualmente, cada coração tem que ser aberto pelo Espírito Santo, assim como João diz, o vento sopra onde quer. É Jesus falando a respeito da obra do Espírito Santo. E um teólogo puritano famoso, ele dizia, todos nós nascemos pelagianos. Essa verdade é uma verdade hoje rejeitada não só pelo mundo, mas pela igreja de maneira geral, de que a regeneração precede a fé. Ou seja, Deus primeiro tem que regenerar o homem para que ele creia. A conversão a Cristo não nos cura instantaneamente das nossas tendências pelagianas, porque nós nascemos pelagianos. E depois disso, desde os primeiros dias da nossa conversão, nosso pelagianismo natural continua sendo reforçado pela nossa cultura, pelo mundo secular, que reforça a cada dia algo que é natural em nós, que é uma visão humanista da liberdade e da bondade inerente do homem. Então nós já nascemos assim, com essas tendências. Há uma trinca. Se nós falamos que o nosso mundo é pós-cristão, nós podemos dizer que é uma trinca, né, que forjou o pensamento, de maneira geral, da nossa cultura, que não é mais cristã, não é? Freud, Darwin e Marx forjou o pensamento da nossa cultura sem Deus. E grande parte do pensamento dos cristãos hoje nada mais é que um pensamento pós-cristão que tenta só usar o vocabulário cristão, porque a ideologia que nutre as suas vidas é dessa trinca de homens com uma filosofia totalmente secular, não é? Sem nada de Deus. Freud, Darwin, Marx, que forjou. E a igreja, ela foi exposta assim totalmente nos últimos séculos, não é? De uma forma mais abrangente, ao arminianismo, e desde Finney, nós podemos dizer, portanto, há mais de séculos, né? A igreja tem sido mantida refém desse semi-pelagianismo. Durante a controvérsia sobre a justificação, porque nós pensamos que essa é a única grande controvérsia da Reforma. No século XVI, Lutero escreveu uma obra controversa na época, chamada O Cativeiro Babilônico da Igreja. Ele disse, olha, a igreja hoje está cativa, como Israel esteve cativo lá na Babilônia pagã. É assim que a igreja está, não é? Cativa dessa forma, e Deus deixou a igreja estar assim nesse cativeiro como deixou Israel, por causa do seu não amor à verdade, não é? Acabou cativo pela cultura pagã, pelo pensamento humanista, natural do homem. Mas se Lutero vivesse hoje, Lutero escreveria um livro, não é? O cativeiro pelagiano da igreja. A igreja essencialmente vive aprisionada assim.
O arminianismo, ele é mais propriamente uma variedade do semipelagianismo, que já existia antes, porque quando houve a controvérsia de Agostinho com Pelágio, e a igreja declarou o pelagianismo uma heresia, logo depois a igreja se tornou, a igreja romana, se tornou semipelagiana. E o arminianismo nada mais é do que a vertente, não é? Mas esse semi-pelagianismo, é uma película muito fina, que separa ele daquilo que é chamado de pelagianismo, porque é retido no que foi chamado de semi-pelagianismo, o caráter destruidor do que o pelagianismo é, e isso foi levado para dentro do que nós chamamos hoje de arminianismo. Então, numa introdução do clássico de Lutero, A Escravidão da Vontade, não é? Alguém escrevendo disse assim: será que a igreja hoje veria a verdade de Deus fluindo da pena de Lutero? Eu acho que a maior parte das pessoas que lessem as obras de Lutero iam dizer que Lutero era calvinista, o que é um contrassenso, já que quando a reforma estourou no mundo, Calvino tinha 8 anos de idade. Calvino era um menininho brincando lá com as outras crianças, não é? Mas a própria igreja hoje dita luterana perdeu totalmente essa verdade. Então, o semipelagianismo está no sangue da igreja no Ocidente, de forma geral. E se nós observarmos assim, aqui do século XX, olhando para o século XVI, nós, se olharmos rapidamente, vamos achar que a grande questão era a questão da justificação pela fé. É verdade que Lutero até disse que a justificação pela fé é a doutrina pela qual uma igreja está de pé ou cai. E é óbvio que grande parte dos cristãos não sabe nem o que é a justificação pela fé, portanto, não podem saber se estão de pé ou se caíram, não é? Já que essa doutrina é essencial, mas até certo grau esta é uma avaliação correta, mas ela não é completa. Ela está bem abaixo da profundidade do que a reforma fez, daquilo que ela defendia, porque por baixo da doutrina da justificação estava uma preocupação mais profunda na mente dos reformadores, que era a benevolência final de Deus na nossa salvação, a ação total de Deus, operada inteiramente por Deus, em que não há nenhuma realização humana na salvação do homem, não há nada a ser creditado ao homem na sua salvação. É por isso que a reforma termina com um brado de sólida glória. Nós vimos que mesmo uma mulher que parecia a princípio ter todos os indicativos de ter um coração voltado para Deus, era uma pessoa inteligente, portanto era capaz de entender um discurso lógico, era uma pessoa empreendedora, uma pessoa que era uma empresária, uma cidadã de respeito na sua cidade, era uma pessoa religiosa que se reunia para orar e para olhar as Escrituras. Ainda assim a Bíblia diz, o coração dela era totalmente fechado para Deus, fechado para Cristo, fechado para a verdade. Era necessário que Deus agisse para abrir o seu coração. Então, historicamente, você, quando pega os reformadores, eles podem divergir em alguns pontos não essenciais, mas todos eles estão juntos. Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, Martin Bucer, enfim, todos, não é? Todos os reformadores, e se nós somos protestantes, nós somos filhos da reforma, eles colocam todas as coisas que importam juntas. Eles colocam a base de tudo que a reforma trouxe de volta do Evangelho, é a inépcia do homem em pecado e a soberania de Deus em graça, agindo inteiramente pelo seu
pela sua própria determinação soberana. Não é? Todos eles estavam unânimes em como, no estado que o homem está, e como Deus salva o homem, e aquilo que Deus tem que fazer para que o homem seja salvo, de tal maneira que isso é o sangue da fé cristã. É o sangue de tal maneira que nós não temos cristianismo de verdade sem essa verdade, não é? Então, outro dia, eu lendo um outro autor, ele disse: olha, a doutrina da servidão da vontade. E Lutero escreveu exatamente esse livro no auge da controvérsia da reforma, né? A escravidão da vontade. Ele diz: olha, essa é a doutrina pela qual realmente, se você não entende isso, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho está de pé ou não por causa disso. Então, ele não está usando só uma hipérbole, porque às vezes nós usamos o exagero para que as pessoas possam entender, mas não é uma hipérbole. Quando você olha para tudo que os reformadores pregaram, tudo que o apóstolo Paulo pregou, tudo que ele escreveu em suas cartas, toda a verdade de Deus, e é absolutamente vital a compreensão dessa total escravidão. Então Lutero mesmo, ele diz assim: este é o gonzo, a escravidão da vontade humana, é o gonzo no qual nossa discussão se vira. A questão crucial entre nós, nossa meta é simplesmente investigar que capacidade o livre-arbítrio, ele bota entre aspas, tem, em que respeito ele é o sujeito da ação divina e como ele se coloca relacionado à graça de Deus. Se nada sabemos dessas coisas, não saberemos mesmo nada do cristianismo, e perderemos todo o cristianismo, e estaremos em pior posição do que quaisquer pessoa na terra. Aquele que discorda dessa afirmação deve reconhecer que não é cristão, e aquele que ridiculariza ou zomba dela deve perceber que é o principal inimigo do cristianismo. Pois se eu desconheço a natureza, a extensão e os limites daquilo que eu posso e preciso fazer com referência a Deus, serei igualmente ignorante e indefinido sobre a natureza, extensão e limites do que Deus pode fazer e fará em mim. Embora Deus de fato opere tudo em todos, conforme 1 Coríntios 12:6. Ora, se sou ignorante quanto às obras e poder de Deus, sou ignorante sobre Deus mesmo. E se não conheço Deus, não posso adorar, louvar, dar graças ou servi-lo. Precisamos, portanto, ter em mente uma clara distinção entre o poder de Deus e o nosso, e entre a obra de Deus e a nossa, se pretendemos viver uma vida que glorifica a Deus. O Lutero está dizendo: essa é uma questão que te faz cristão ou não. Então, ele coloca essa questão como o alicerce, sabe, a reforma. Muitas vezes nós pensamos que a questão principal era a justificação. Lutero levantou todos os trovões e jogou todos os raios que nós podemos imaginar, na verdade, em toda a forma de mérito humano. E é por isso que a doutrina da justificação foi levantada. Mas juntos os reformadores, eles viam claramente o elo entre a doutrina da justificação e a primazia da graça. Era isso que estava no topo, a primazia da graça. E quando a justificação não era por fé, então a primazia da graça se perdia e o mérito humano entrava das obras humanas. Então a doutrina da justificação pela fé foi importante para eles porque ela salvaguardava o princípio da graça soberana de Deus. Você vê, é a graça soberana de Deus que estava em jogo. Era isso que era o que estava sendo defendido. E a doutrina da justificação pela fé, ela era importante por causa disso. Ela não era a questão principal, apesar dela estar no centro também do debate da reforma. Ela era importante por causa da soberania da graça de Deus. Então, só um aspecto do princípio que eles estavam defendendo é que é mostrado na justificação pela fé. A soberana graça de Deus encontrou então expressão no pensamento deles, na pregação deles, mais profundo, na regeneração
monergística, no monergismo. Isso sim estava no topo. Isso era o que eles defendiam, e por isso a justificação pela fé foi tão importante. Então a doutrina que a fé que recebe Cristo para a justificação é em si mesmo uma dádiva gratuita de Deus. Ou seja, o homem é justificado pela fé, mas a fé é uma dádiva de Deus. Ou seja, ela é um produto da regeneração. Era isso que estava no topo. A reforma, a pergunta crucial não era se Deus justifica os crentes sem as obras da lei. Essa pergunta estava lá, mas a pergunta era mais ampla. Estava além. Era se os pecadores são inteiramente desamparados em pecado. Era se Deus deve ser pensado como nos salvando por livre, incondicional e invencível graça. Era isso que estava no topo, não só o justificando por amor a Cristo, mas nos dando fé que vai que é o caminho da justificação, e nos erguendo da morte, do pecado, pelo Espírito vivificador, para que toda essa obra se torne verdadeira em nós. Então os reformadores estavam defendendo algo muito mais elevado, e a justificação pela fé era o caminho nesse topo daquilo que Deus faz por nós. Então era tão importante para eles a questão da dependência da graça para a salvação, que eles viam toda a forma de semi-pelagianismo como uma volta para Roma, uma volta para exatamente aquilo que a reforma se levantou contra, não é? Ou seja, será que a nossa salvação é inteiramente de Deus, ou será que, em última análise, ela depende de alguma coisa que a gente faça, de alguma coisa que nós, sem Deus, só pela nossa natureza, como nós nascemos nesse mundo, fazemos? Aqueles que afirmam que isso estão exatamente abraçando o sem-pelagianismo. É exatamente isso que o arminianismo faz. Nega a impotência total do ser humano e afirmam que uma maneira de semi-pelagianismo, por fim, é verdadeira, e que, no final das contas, tudo vai repousar sobre algo que o ser humano vai fazer e não sobre aquilo que Deus faz, como nós vimos na vida de Lídia. Então, os reformadores se levantaram contra Roma, e esse é o princípio que leva a igreja de volta para onde ela estava. Então, é um princípio fundamental que nós perdemos no momento em que nós vivemos numa sociedade pós-cristã, em que só a pregação da verdade, como foi pregado lá pela primeira vez em Filipos, pode nos levar de volta para o caminho. Então, o que nós fizemos foi que nós falamos que não acreditamos mais na justificação por obras, mas transformamos a fé numa obra meritória. Ou seja, a fé é algo que faz nós merecermos a regeneração. Então nós voltamos para o mesmo lugar. É um princípio de volta, porque nós negamos a soberania de Deus total naquilo que Ele faz. Então o arminianismo foi realmente, aos olhos reformados, uma renúncia do cristianismo do Novo Testamento, mas se tornou tão abrangente, porque para os reformadores confiar na sua fé não é um princípio diferente do que confiar nas suas obras para ser salvo. Se você confia na sua fé para ser salvo, isso não é diferente do que confiar nas obras para ser salvo. Você confia em algo que você faz, em algo que é propriamente seu, para, por fim, ser salvo. Então, a regeneração monergística, o monergismo, é o aspecto principal que eles defendiam para que o Soli Deo Glória fosse verdadeiro, para que Deus recebesse toda a glória devida ao seu nome. Então isso foi debatido no nível mais profundo na reforma, não no debate da justificação pela fé, mas na regeneração monergística. Então o monergismo
é derivado da combinação de um prefixo e de um radical. Mono, a gente está acostumado já, não é? Indica um só, sozinho. A gente tem som mono ou estéreo, não é? Vem disso. Mono é sozinho. E ergue, não é? Que é a raiz do verbo trabalhar. Então é uma unidade de energia, ou uma unidade de trabalho. Quando você coloca o prefixo e o radical juntos, dá monergia, ou monergismo. É algo que opera sozinho, algo que funciona sozinho, com uma única parte ativa, uma única parte agindo. É isso. Então, o monergismo é o oposto do sinergismo do arminianismo. Sinergismo tem uma raiz comum com o monergismo, mas um prefixo diferente, que é sim, no grego S-Y-N, que vem da palavra grega com significado de com. Então, sinergismo é um empreendimento cooperativo, não é? A gente até usa essa expressão, há um sinergismo entre nós, assim, não é? Então, é cooperativo, é duas partes que trabalham juntas, duas partes que se unem para fazer algo. Então, quando o termo monergismo é ligado à palavra regeneração, a frase descreve uma ação pela qual Deus, o Espírito Santo, trabalha sobre o ser humano sem a contribuição da pessoa. É aquilo que João estava dizendo, o vento sopra onde quer. Não tem a nossa contribuição. O vento sopra, nós não fazemos parte disso. Essa graça de regeneração pode ser chamada de graça operativa, não é uma graça cooperativa, mas o sinergismo é. Ou seja, Deus oferece uma graça, mas os pecadores podem aceitar ou rejeitar, dependendo da sua disposição. Então vai haver um sinergismo entre eles ou não. Se o pecador falar não, tudo acabou, não tem a outra ponta, não forma, não liga, então não há energia para trabalhar, porque precisava dessa cooperação, desse sinergia. Então, regeneração monergística é exclusivamente o trabalho divino. Deus, lá na beira do rio, abriu o coração de Lídia, abriu isso, Deus fez isso sozinho. O homem não tem poder criativo, o homem não pode vivificar a si mesmo. Então, Lídia era inteligente, ela era capaz, ela era até religiosa, ela gostava de orar, mas ela tinha sua própria concepção e ideias a respeito de Deus, mas o coração dela era fechado para o Deus verdadeiro, era fechado para a verdade do Evangelho, e um morto não pode se ressuscitar, ou seja, Lídia não podia abrir o seu coração, Deus teve que abrir. Então a regeneração monergística é a base de tudo. Era isso que os reformadores, na verdade, estavam defendendo. Todas as outras doutrinas, elas só estão indo nessa direção. É por isso que isso tudo pode culminar no sólido agora. Se você perder isso, a gente viu Lutero textualmente dizendo, você perdeu o cristianismo. Mas não é isso que nós achamos. A nossa geração, então, ela não oferece ajuda nenhuma em se reavivar. Lídia, embora nem a escrava, nem o carcereiro, embora uma vez reavivada, ela responde, porque o Evangelho, ele vai nos chamar ao arrependimento, a responder à verdade, mas a boa ilustração disso é a de João, contando a história de Lázaro. Jesus vai lá e manda ele levantar e sair, quer dizer, só o poder da palavra de Cristo, sem meios, sem nada, só o poder de Deus operando. Jesus só usou o poder da sua voz, como ao criar todas as coisas. Jesus não fez um convite, nem tentou fazer um apelo, ou tentou convencer ao entendimento, não tentou persuadir.
A gente já viu apelo em enterro, eu já vi vários. Por que você morreu? Por que você me deixou? Não é assim? Enterro é cheio de apelo, parece até igreja evangélica. Mas você nunca viu o defunto responder aqueles apelos. A pessoa fica chorando, chorando. Por quê? Como é que eu vou viver sem você? Você não podia ter ido embora. Apelo é o que mais a gente ouve em enterro, mas morto não responde. No final sempre acaba com o enterro, e aquela pessoa que fez aqueles apelos todos indo embora. Não, essa ressurreição foi, de Lázaro foi estritamente monergística. Foi só a operação de Deus. Lázaro não entrou com nada, a não ser com a morte. Ele não prestou auxílio, ele não era capaz. É sobre isso que Lutero estava dizendo. Contudo, assim que ele estava vivo, ele respondeu, porque você pode dizer assim, mas Lázaro não saiu do túmulo? Sim, depois que ele estava vivo. É isso que é a regeneração monergística. Depois que um homem é regenerado monergisticamente, ele começa imediatamente a responder. Foi isso que Lídia fez, é isso que a escrava vai fazer, é isso que o carcereiro vai fazer. Então, ao responder ao comando de Jesus de sair do túmulo, Lázaro não fez nada, foi o poder de Jesus que deu vida a ele. Então não há um poder cooperativo, não houve um sinergismo entre aquilo que estava sendo feito. Agora, obviamente, assim que ele estava vivo, ele começou a responder, não é? Assim que a vida fluiu no corpo de Lázaro, essa vida operando nele, começou a responder. Então a regeneração monergística tem a ver não com todo o processo de redenção, mas estritamente com a condição inicial, ou o primeiro passo na chegada da fé. Depois que o homem é regenerado, aí, claro, Lázaro começou a atuar. Aí é óbvio que não há mais só um monergismo. Lázaro começa a fazer coisas, começa a se mexer, a andar, a falar, mas o ponto crucial é que ele não fez nenhuma dessas coisas enquanto estava morto. Então, sua ressurreição teve que anteceder tudo que ele fazia, tudo que ele fez. Então, os arminianos não gostam dessa analogia, eles protestam e dizem que nós estamos confundindo maçãs com laranjas, porque diz, uma pessoa que está morto fisicamente, então ele realmente não responde, não coopera, não tem poder para responder, porque uma pessoa está fisicamente morta, não pode fazer nada, nem física, nem espiritualmente. Mas uma pessoa espiritualmente morta ainda está viva biologicamente, é o que alguns dizem. Então ele pode responder sim a graça ou não, é isso que a Igreja Católica também diz. Então assim a gente chega ao ponto de separação entre o semipelagianismo e o que foi chamado agostinianismo, entre o arminianismo e o calvinismo, entre Roma e a Reforma, entre Roma e a Reforma protestante. Aqui nós descobrimos se alguém acredita realmente que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus para a nossa salvação, ou se enquanto na carne, morto em delitos e em pecados, como nós nascemos em Adão, escravos do pecado, nós podemos cooperar de tal maneira com a graça que haja um sinergismo, sem o qual a salvação não pode ocorrer. Na visão da Reforma, a obra de regeneração é realizada só por Deus, sozinho. Quando você perde isso, você perdeu a Reforma, você perdeu, na verdade, tudo que a Bíblia ensina a respeito disso. O pecador é completamente passivo ao receber a ação. Lídia é completamente passiva ao receber a ação do Espírito que abre o coração dela. A regeneração é um exemplo de graça operativa, não cooperativa. Depois que nós somos regenerados, o Espírito de Deus age em nós estamos vivos para Deus e nós começamos a agir. Então qualquer cooperação que nós demonstramos só vem depois da regeneração, nunca antes, como Lázaro respondeu. Então o ponto é que, a não ser que primeiro nós recebamos a graça da regeneração, nós não vamos e nem podemos responder a nada que Deus diz. Até é por isso que aquelas outras mulheres ali, muito religiosas também, muito interessadas, não tiveram seus corações abertos para Deus e não puderam responder, e não responderam, não quiseram responder, e não viram a beleza que Lídia viu, porque a regeneração tem que acontecer primeiro. Mas a grande maioria daqueles que se dizem cristãos acreditam no contrário, acreditam que
O arminianismo, ele inverte a ordem da salvação, e a fé tem que preceder a regeneração. Você tem que crer para ser regenerado. O pecador que está morto em pecado, em escravidão do pecado, precisa de alguma maneira tirar as correntes, ver que Deus é bom, em vez de odiar a Deus como todo homem natural odeia, como a Bíblia diz, amar a Deus. Em vez de amar o pecado, tem que amar a santidade e dizer que deseja aquilo com o coração inclinado para Deus. Agora, para que serve a regeneração? Então, depois que tudo isso aconteceu, ele já é o que a regeneração faz. Se um ser humano, inimigo de Deus, virou amigo de Deus, olhou para a santidade, em vez de amar o pecado, amou a santidade, em vez de querer a escuridão, quis a luz, a graça faz o quê? Se o homem sozinho pode chegar a esse ponto de um modo muito real, não é? A regeneração vira uma dádiva. Se você for essa pessoa, você vai receber, é uma recompensa, não é? Porque você respondeu adequadamente aquilo que a graça oferecida. O arminiano então argumenta que nesse esquema a graça é primária, em que Deus primeiro oferece a graça. Ele diz que ele não é pelagiano por causa disso, porque Deus oferece a graça, e se você tomar a iniciativa certa, então Deus vai te regenerar ou não. Ele faz a primeira mexida, ao contrário do que o pelagianismo puro diria. Não, é Deus que começa. Deus começa no sentido de oferecer, mas é só isso. Mas o passo decisivo não é de Deus, é do pecador. Esse passo pode ser frustrado se o pecador não tiver não der a sua cooperação final. O que decide tudo no fim é um homem e não Deus. Todo o peso final da salvação de alguém está sobre os seus próprios ombros, e não sobre a graça de Deus. Se o pecador se recusar a cooperar com Deus, ou concordar com a graça oferecida, então não há o sinergismo, e então nada acontece. Então há uma diferença crucial entre o pelagianismo puro e o semi-pelagianismo. O pelagianismo puro, a graça pode até facilitar a salvação, mas não é de modo nenhum necessária. É isso que Pelágio dizia: o homem não precisa de graça nenhuma para se voltar para Deus e ser aquilo que Deus quer. Uma pessoa pode ser salva sem a graça, seja cooperativa ou operativa. Já o semi-pelagianismo, que é o que a Roma acabou abraçando e que o arminianismo também, a graça é necessária, é por isso que é chamado de semi, para auxiliar o pecador a responder positivamente a Deus. A graça é necessária, mas não é eficaz. A graça pode ser resistida e vencida pelo pecador. Ela não é eficaz, mas ela é apenas necessária. Então, quando você olha para o semi-pelagianismo, ele tentou remover a coisa odiosa do homem sozinho poder se transformar. Mas o semi-pelagianismo saúda a necessidade da graça, mas quando você examina ele de perto, não é? E você começa a ver que não há uma diferença entre o semi-pelagianismo e o pelagianismo, há só uma distinção, não há uma diferença real. O problema é que se a graça é necessária, mas não é eficaz, ou seja, se a graça é necessária, mas ela não é eficaz, o que faz então tudo funcionar, se não é a graça? Obviamente que o que faz tudo funcionar é a resposta do pecador. É ele que é o ponto decisivo de tudo, e não a graça. É o pecador que ainda está na carne, é o pecador que nasceu em pecados e está morto em pecados. E porque um pecador que odeia, a Bíblia diz, a mente natural é inimiga de Deus, porque esse pecador que é inimigo de Deus responde à oferta da graça positivamente e o outro negativamente. Eu já falei isso para os irmãos aqui em outro lugar. Sempre que a gente pergunta às pessoas, elas não têm para onde fugir. Por quê então? Se não é a graça que faz a diferença, então é o pecador que é o ponto final para fazer a graça eficiente, não é? Eficaz. Então, o que diferencia um pecador do outro? E sempre você vai ter que chegar à conclusão de que um pecador é melhor do que o outro, e não o que a Bíblia diz, que Deus escolheu os piores, os indignos,
Porque se é o pecador só com que ele nasceu, que é o ponto que decide finalmente salvação ou perdição, por que um aceitou e o outro não? Eu já fiz esse jogo aqui com os irmãos, porque um viu e o outro não viu. Por que um viu e o outro não viu? Porque um enxergou os seus pecados e o outro não. Por que um enxergou o pecado e o outro não enxergou? Porque ele percebeu que ele ofendia a Deus. Então por que esse percebeu que ofendia a Deus é quem não percebeu? Porque ele reconheceu que havia um mal nele. Então por que esse reconheceu que havia um mal e esse não reconheceu? Porque ele foi mais humilde. Você vai chegar nos méritos daquela pessoa, você vai chegar na bondade dela. Ele é mais capaz, é mais humilde, venceu o orgulho. Ele tem que fazer essas coisas sem Deus, sem o Espírito Santo, sem nada. A graça ajuda o pecador a cooperar com a graça, ou o pecador coopera somente pelo poder da carne. É isso que era a discussão, e isso que a Bíblia diz. Então você vê que na verdade só há uma distinção, não há diferença real entre o pelagianismo e o semi-pelagianismo, no final das contas. E os reformadores e a Bíblia dizem não, não, não. Quando você abraça o semi-pelagianismo, você perdeu a verdade de Deus. O semi-pelagiano vai dizer que ele rejeita o pelagianismo puro, a ponto de dizer que a graça é necessária para a salvação, mas meramente como auxílio, ela não é decisiva, não é eficaz. Então nós sabemos que o semi-pelagiano diz que a regeneração acontece assim, mas quando você vai olhar de perto, o entender dele da regeneração é entender que não faz nenhum sentido. Se a carne sozinha pode inclinar-se para a graça, inclinar-se para a sua necessidade de Deus, inclinar-se para a sua necessidade de salvação e tudo que Deus oferece em Cristo, se ela pode amolecer o coração antes da regeneração, se ele pode ter um coração de carne e não de pedra, para que ele precisa da regeneração? Se no poder da carne ele tem todas essas coisas, a graça não te dá nada. É isso que a graça faz. Esse é o sine qua non da salvação. É o que Deus fez no coração de Lídia e daqueles duas outras pessoas que o texto vai mencionar para nós. A não ser que Deus mude a disposição do meu coração pecaminoso, eu nunca escolherei nada que Deus oferece em Cristo. É por isso que o coração de Lídia era fechado para Deus, a despeito daquelas vantagens. Essas são as verdadeiras coisas às quais a carne está indisposta. Ela está indisposta a Deus, indisposta a Cristo, indisposta à verdade, indisposta à luz. Ela está disposta ao pecado, está disposta às trevas. Se ela conseguisse estar disposta a todas essas coisas, ainda na carne, ela já não era mais carne. Ela já era o que o apóstolo Paulo chama de espírito. Ela não precisava mais ganhar um novo coração para amar a minha palavra, amar a minha verdade, para se inclinar a mim, para se arrepender. Então, se Deus meramente oferecesse mudar meu coração, depois que meu coração já aceitasse todas essas coisas, que mudança ele estava fazendo no meu coração? Que mudança Deus tinha que fazer no coração de Lídia? Abrir o coração de Lídia para quê? Se ela já queria, se ela já pudesse querer, ver a necessidade, amar Cristo, amar a verdade, desejar a salvação, por que Deus abriria o coração de Lídia? Abrir para quê? É exatamente para essas coisas que Deus abre o coração. Então, a graça salvadora, ela não oferece libertação. A graça salvadora liberta. A graça salvadora, ela não oferece regeneração, ela regenera. É monergística. É isso que a graça faz. É por isso que ela é tão fundamental. É por isso que é sola gratia. É a graça que faz isso. Ela não oferece salvação, ela salva. Ela não oferece regeneração, ela regenera. Ela não oferece libertação. Isso não é a graça liberta o homem. E foi isso que aconteceu. Então a frase graça irresistível, ela não é irresistível no sentido de que o pecador não resiste, não é capaz de resisti-la. O pecador, embora espiritualmente morto, e exatamente porque está espiritualmente morto e biologicamente vivo, como a Bíblia diz o tempo todo, ele resiste sempre ao Espírito Santo. Todos os pecadores resistem ao Espírito Santo. Somos tão antagônicos à graça de Deus que fazemos tudo que está em nosso poder para resistir, como Paulo antes de Lídia, não é?
O que a graça irresistível diz é que a resistência do pecador, a graça da regeneração, ela não pode frustrar o propósito do Espírito Santo de regenerar um homem. É por isso que Jesus disse que o vento sopra onde quer. Apesar do homem resistir, a graça da regeneração é irresistível no sentido de que ela é invencível. Ou seja, o intento de Deus não pode ser vencido, o intento do Espírito Santo, visto que a graça da regeneração é monergística e não requer a nossa cooperação, sua eficácia em si está em si mesmo, não está em nós, está no Espírito e não em Lídia, está no poder de Deus e não do homem. Então nós não podemos fazer nada para torná-la eficaz, e nós não podemos fazer nada também para torná-la ineficaz. Então Paulo, à beira do rio, ele não pôde fazer nada para que todas as mulheres tivessem seus corações abertos, mas Lídia também não pode fazer nada para impedir do coração dela ser aberto. Todas aquelas mulheres tinham o mesmo interesse comum de orar ali, mas o coração de Lídia foi aberto. Então é como se o universo sendo criado do nada, o poder de Deus. É isso que é monergismo. E é isso que era o sine qua non do que Lutero estava levantando. E quando ele coloca a doutrina da justificação pela fé, é porque esse era o caminho pelo qual a igreja foi perdendo todas essas verdades e estava naquele cativeiro babilônico da igreja. Naqueles dias nos quais nós voltamos hoje. Então foi assim que Lídia foi alcançada, mudada. Nós podíamos falar muito a respeito disso, mas já falamos várias vezes. Então a ordem da salvação, o Ordo Salutis, insiste que a regeneração reformada, a reforma, insiste que a regeneração precede a fé. Precede a fé porque é uma condição necessária. A fé, ela não pode ser o resultado da fé, a fé tem que ser o resultado dela. É importante entender, entretanto, que quando a gente fala sobre ordem da salvação, se refere apenas a uma ordem lógica. Nós não estamos pensando muito no tempo, em como isso acontece com espaço entre isso. Por exemplo, quando a gente fala que nós somos justificados pela fé, a Bíblia não quer dizer que você tenha fé e que há uma lacuna até acontecer a justificação. Isso acontece ali, quando a fé surge, o homem está justificado. Isso acontece, parece que é simultâneo, mas não é simultâneo, no sentido de que a justificação depende da fé e não o contrário. Então a fé não pode vir depois da justificação, mas não é porque há um lapso. Nós podemos dizer que isso ocorre, sob a nossa observação, simultaneamente. Um homem crê e é justificado, isso acontece simultaneamente aos nossos olhos, mas a fé precede a justificação no sentido lógico, não no sentido temporal, em que haja uma lacuna temporal entre uma coisa e outra. A justificação é logicamente dependente da fé e não a fé dependente da justificação. O homem, para ser justificado, ele tem que ter fé e não o oposto. Então depende. Se de maneira similar, quando a teologia reformada diz que a regeneração precede a fé, ela está falando em termos de prioridade lógica e não em prioridade temporal, como a lacuna de tempo entre elas. Então nós não podemos exercer a fé salvadora sem ser regenerado, mas imediatamente que nós somos regenerados, nós exercemos a fé salvadora, imediatamente nós somos justificados. Então essas coisas acontecem, parece, tudo no mesmo tempo, mas uma coisa depende da outra. A justificação depende da fé e a fé depende da regeneração. Então todos os semi-pelagianos argumentam que a regeneração é um resultado da fé e depende dela. Isso tem que presumir que o homem pode ser tudo que Deus quer que ele seja antes de ser regenerado, e já não há mais nenhuma necessidade, porque a Bíblia fala sobre trocar o coração de pedra insensível para Deus por um coração de carne, para que o homem possa exatamente ser liberto e então possa ir em direção a Deus. Foi isso que Deus fez com Lídia. Então, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor
lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, você vê, imediatamente quando isso acontece, Lídia começa a agir, ela crê, todos os resultados da regeneração acontecem. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, quer dizer, a família dela: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu a isso. Então eles acabaram indo para a casa de Lídia. Então, em segundo lugar, a outra pessoa é uma pessoa anônima, uma pessoa que nós não temos o nome. Ela é uma escrava que era dominada por um espírito de adivinhação. Então diz assim, a partir do verso 16: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então esses homens eram meio que, eles eram os donos, ela era uma escrava, eles eram meio que cafetões assim da mediunidade dela. Quem ganhava o dinheiro, na verdade, era eles. E isso, como nós vimos na semana passada, é o ápice da cultura helenista, né? Essa cultura grega que dominou o Império Romano, tão cheia de coisas grandiosas que a mente humana pode conquistar, estava desesperadamente mergulhado em todo tipo de misticismo, espiritismo, horóscopo, comunicação com os mortos e todas essas coisas que nós podemos imaginar. Ou seja, a cultura humana no seu ápice, ela é tão mergulhada na escuridão quanto aquelas culturas mais atrasadas, e nós estamos exatamente no mesmo lugar, não estamos nem um pouco distante do primeiro século. Eu estava vendo um documentário esses dias no History, falando exatamente a respeito disso, né? E é incrível como você vê aquilo, como você se vê no mesmo lugar que Paulo está, com Silas, Timóteo, Lucas. E lá o programa está falando sobre as pessoas que canalizavam esses espíritos. Mas agora, né, no nosso meio, eu estava vendo os nomes que eles iam dando. Bashar, que era um suposto, sei lá, um extraterrestre, mas tinha uma mulher que tinha era uma ponte de comunicação. Um outro era Mafu, e ele se encarnou pela última vez em Pompeia como um leproso, sabe, no primeiro século, nessa mesma época, mais ou menos. Uma outra mulher tinha um espírito chamado Hanta, que tem 35 mil anos. Ele já foi um rei, já foi um imperador, e depois ele foi um deus hindu. Agora ele já é uma divindade. E você pode achar engraçado, mas as pessoas pagam $1000 para poder ter acesso a esses espíritos, não é? A esses espíritos desenvolvidos. O outro era Lazares. Esse era tão especial que ele nunca encarnou assim. Ele não tem um portfólio, sabe? Ele não tem uma coisa assim. Ele sempre foi assim, puro. Então as pessoas pagavam 1000. Você pode pensar: caramba, mas onde está acontecendo? Semana passada, dia 16, no jornal Globo, aqui no Rio, saiu uma pesquisa científica. Eu achei engraçado, porque falou que a científica foi olhar a pesquisa. Abrange a reportagem, as mensagens de um cara que morreu afogado em 1974. O nome dele era Jair Presente. E ele, numa cidade americana, ali perto de Campinas, ele foi nadar lá com a família, pai, mãe, irmã, tia, avó, sei lá, todo mundo no final de semana, e morreu afogado. E foi uma tragédia, uma tristeza, num domingo. Mas a história não acabou, porque anos depois, Chico Xavier psicografou 13 cartas do Jair
presente. Você achou que isso era uma coisa, mas as pessoas, não, isso aqui... E a universidade, que não pode entrar cristianismo, é totalmente anticristã, a isso, ela se propõe a fazer uma pesquisa e depois publicar, não é, numa revista dita científica, Explore, que tem uma editora, de uma editora holandesa. Não é? Então, é uma pesquisa que juntou a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade Federal de Juiz de Fora, em que eles pesquisaram essas cartas que Chico Xavier escreveu anos depois, fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão de que as cartas eram reais, de que realmente Chico Xavier, você vê a mesma coisa. Você podia rir daquele pessoal do Mufu, Lazares, tal, mas isso aqui é a matéria do Jornal Globo da semana passada. Isso aqui é produzido pelas melhores universidades do Brasil. Um estudo que é dito sério, não é? Está no mesmo lugar que Paulo estava lá naquela cultura. Então ao ficar falando aquilo, juntava o que Paulo, Silas e Timóteo estavam falando lá com o misticismo da cidade, o que desacreditava, na verdade, a essência da mensagem do evangélico. Não é? Então, o apóstolo Paulo, a Bíblia diz aqui para nós que repreendeu isso. Não houve sessão de exorcismo, não houve nada. Não é? Simplesmente Paulo, sob o poder que flui do Evangelho, mandou que aquele espírito saísse. E ela não caiu, não espumou, não aconteceu nenhuma dessas coisas, ela simplesmente foi liberta. Então aquele mundo vivia mergulhado na mesma coisa que nós vivemos hoje. Nós podemos pensar, uma cultura sofisticada não vai viver nessa escravidão. A nossa época vive, a despeito de todos os avanços tecnológicos, exatamente nas mesmas coisas que aquela cultura também, que era o ápice da cultura humana naqueles dias, estava. E aquela mulher, é óbvio, era uma escrava, mas uma pessoa que conseguia saber o futuro e tal, poderia ter uma vida, mas não é como hoje. Isso é um manto de trevas sobre a vida das pessoas. Essa foi a segunda pessoa que se converteu lá. Você vê a diferença entre ela e Lídia? Uma era escrava, uma médium lá que era possuída por um espírito maligno. A outra era uma mulher, o quê? Religiosa, uma mulher que orava aos sábados, precisava ser salva, precisava que Deus abrisse o coração. E aquela escrava, a outra era livre, era uma empresária. Essa era escrava, não era livre, era explorada, era uma médium, mas isso, é óbvio, gerou um problema para eles, que os donos dela, quando pararam de ganhar dinheiro, porque é tudo, no final das contas, para que essas coisas servem, denunciaram ele. Então é assim que outra pessoa vai se converter. Esses homens que dizem ser servos de Deus vieram com costumes estranhos, e a multidão de Filipos não apreciou a mensagem do Evangelho, do ser salvo do pecado através da morte de Cristo, o juízo de Deus e a graça de Deus, como em todos os lugares. Quando a gente acha que a nossa sociedade hoje é mais tem mais uma reação a essas coisas, isso sempre foi verdade em todos os lugares. Então foi ordenado que eles fossem presos. Eles apanharam muito. A Bíblia diz que eles foram despidos e apanharam até ficarem totalmente machucados, e isso também foi a vontade de Deus para eles. Você vê, Deus fechou as cidades da Ásia, Deus mandou à noite, mostrou a Paulo um homem da Macedônia, falando para eles irem para lá. Deus levou eles até o rio. Deus abriu o coração de Lídia. Lídia chamou eles para a casa deles, constrangeu eles. Deus
direcionou eles para a salvação daquela menina, que aí acabou eles, por causa disso, sendo presos, apanhando muito e sendo colocados na cadeia. Tudo é Deus que está fazendo, desde o início. É assim que o Espírito Santo age. É por isso que Paulo e Silas, não é, estavam cantando na cadeia. Eles conseguiam enxergar a mão invisível de Deus, a mão soberana de Deus em todas essas coisas. É por isso que eles não estavam frustrados na cadeia, nem reclamando da dor. Deus, que é o Senhor de tudo, levou eles até aquilo, até aquele sofrimento e aquela vergonha, ser despido na frente dos outros e apanhar até ficar totalmente arrebentado. Então é precisamente por causa disso que eles estão no meio da noite cantando. E nós sabemos que meia-noite então houve um terremoto. Enquanto eles louvavam a Deus, a Bíblia diz que os outros presos escutavam, e o sofrimento de Paulo e de Silas, nós temos que, quando nós olhamos para o Calvário, Jesus, em seu sofrimento infinito na cruz, ele venceu o pecado, a morte e Satanás. E o fluxo de bênção que começou na cruz, no sofrimento de Cristo, do Filho de Deus, sofreu todas as formas que nós podemos imaginar, debaixo da ira, por causa dos nossos pecados, começou a fluir a partir do Calvário e atingiu o mundo inteiro. E é o poder que fluiu daqueles sofrimentos na cruz que está atingindo a Europa. E Paulo e Silas, eles estão preenchendo em seus próprios corpos o que resta dos sofrimentos de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala a respeito desses sofrimentos. Então, a Europa agora começava a cair ante a conquista de Cristo através do sofrimento daqueles que levavam a marca de Cristo em seus corpos. Então esses foram os primeiros frutos do sofrimento de Cristo na Europa, em que Paulo e Silas também puderam experimentar nas primeiras conversões. Então o carcereiro acorda, vê o terremoto, acha que todo mundo ia fugir e ia se matar, ia se suicidar. Então o apóstolo Paulo vai lá e diz: não façais isso, não é? Todos os presos estão aqui. E esse é outro acontecimento extraordinário nessa história extraordinária de Atos, porque se todas as cadeias quebraram, todas as portas foram abertas, por que os bandidos não fugiram? Não é? E isso é o que Deus está fazendo. Ninguém fugiu, tudo estava acontecendo de uma maneira incrível e direcionada pelo poder de Deus. Todos os prisioneiros estavam lá, e o apóstolo Paulo disse: olha, não faça mal à sua vida. Ele pediu luzes e ele viu essas coisas extraordinárias. Ele ouviu eles cantando, ele ouviu o terremoto, e ele viu que ninguém fugiu. E ele já tinha, Paulo e Silas e Timóteo e Lucas estavam na cidade já há algum tempo em que todas essas coisas aconteceram. Paulo e Silas, Timóteo e Lucas estavam pregando, então todos lá já tinham escutado alguma coisa a respeito. É por isso que o carcereiro, o apóstolo Paulo, não prega, ele diz assim: o que eu faço para ser salvo? O apóstolo Paulo não prega ali naquele momento. O apóstolo Paulo diz: não faças mal a si mesmo. Você vê, aquilo era comum, o suicídio era algo comum na cultura helenística, não é? Greco-romana, como o suicídio é comum hoje. Cada vez mais que nós nos tornamos pós-cristãos, cada vez mais o suicídio é visto como algo mais aceitável, não é assim? Porque a pessoa está muito doente, porque a velhice, eutanásia, ou então o aborto, por exemplo, essas coisas que são essencialmente anticristãs, são pagãs. Agora, o suicídio é cada vez mais visto como uma coisa comum. Eu já estou encerrando. Mesmo os cristãos, sempre que um cristão se suicida agora, corre um monte de cristãos, mesmo reformados, para fazer uma apologia ao que aconteceu. Nós não podemos, porque o que todo mundo levanta, e nós sabemos o quanto a depressão pode realmente levar alguém ao suicídio, e que existem causas físicas também na depressão, mas jamais, não é?
Alguém deprimido está fora do controle de si mesmo. Nós que temos a ideia, vindo do mundo, de que tudo pode ser explicado simplesmente sem nada além do físico. Se nós explicarmos o suicídio só em termos de que alguém deprimido chegou àquele ponto e de que de alguma maneira ela não tem uma responsabilidade, nós podemos fazer isso sobre qualquer coisa. Nós podemos explicar o adultério de alguém por hormônios, pela química do cérebro. Nós podemos explicar o assassinato quando essa pessoa assassina, porque na verdade acontece uma coisa no cérebro dele. Todas essas coisas que acontecem no nosso cérebro não fazem nós agirmos finalmente. Mas quando alguém que nós de alguma maneira somos próximos, ou que nós gostamos, ou que era dito cristão age assim, nós fazemos uma apologia que coloca tudo num nível assim. Isso tem se tornado comum hoje como era comum antes. Então o apóstolo Paulo diz: não faça mal a si mesmo, porque isso era uma coisa comum, como tem se tornado comum hoje, como muitos cristãos têm cada vez visto de uma maneira, com uma explicação mais de tal maneira que acaba cobrindo todas as ideias, em que em qualquer instância as pessoas realmente querem passar a ideia de que só eventos bioquímicos levaram alguém a agir de determinada forma. Então, eles foram acusados de insurreição, barbaramente espancados. Aquele homem já tinha escutado a mensagem deles pregando pela cidade antes disso. Então, quando eles viram todas aquelas coisas, quando ele viu todas aquelas coisas acontecerem, ele só respondeu à mensagem: o que eu faço para ser salvo? E aí nós sabemos que o apóstolo Paulo respondeu a ele, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Então Paulo disse que crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Então ele levou ele para a casa dele, e o que a Bíblia diz é que a casa dele toda se converteu. Você vê, a Bíblia já tinha dito que a família de Lídia tinha se convertido, não só Lídia. E aquela menina, agora esse carcereiro, sabe? E o que eu devo fazer? Nada. Você não deve fazer nada. Tudo que você faz, que cooperou, se a gente pode dizer assim, na tua salvação, você só entrou com o pecado. E você tem que confiar totalmente naquilo que Deus faz. A salvação está totalmente em Deus, totalmente no que Ele fez. E se Ele inclinou o coração do homem, como fez com Lídia, a ver a sua necessidade desesperadora, é isso que Ele faz, é crer em Cristo como profeta, que nos ensina o que nós devemos saber e como viver como sacerdote, que com seu sangue cobre a nossa vergonha e culpa diante de Deus, e como rei para nos proteger e garantir que aquilo que Ele começou termine, não é? Com o seu poder infinito. Então, o que une essas pessoas tão diferentes, o carcereiro, Lídia e a escrava, é o poder da regeneração monergística. Ela atua assim. Aquela escrava não tinha um grande, não era educada igual Lídia. Esse homem era um homem mais duro, é um homem cruel. Imagina quantas pessoas ele espancou igual Paulo, não é? Quantas vezes ele fez isso? Quantas vezes ele era um homem que, se mandasse bater em alguém, ele não queria saber se aquele homem era inocente ou não, ele ia lá e batia, era o que ele fazia. A Bíblia diz que ele lavou as feridas de Paulo, lavou as feridas que ele mesmo tinha produzido. E eu acho lindo que a Bíblia diz que então depois Paulo batizou eles. Era como se Paulo, assim, ao contrário, estava lavando as feridas dele, muito mais profundas, né, espirituais, sabe, através do batismo, como ele lavou as feridas das costas de Paulo e de Silas. E Deus então levou o carcereiro, lavou ele das suas feridas espirituais, né, com potencial eterno de destruição, e salvou então essas 3 pessoas. E essas são as 3 primeiras pessoas, junto com as suas famílias, que dão início à igreja que nós vamos começar a estudar. A casa de Lídia, a casa do carcereiro com a sua família, a menina escrava. Então pensem,
quando nós vamos encerrar para começar a estudar o texto do apóstolo Paulo aos Filipenses. 12 anos depois, essa igreja está reunida, como nós estamos nesta noite. Então pensem, usem a imaginação de vocês. Quem está lá? Está o carcereiro com a sua família, está a menina escrava, está Lídia com a sua família. 12 anos mais tarde, depois do que todas essas coisas aconteceram, uma reunião na igreja, um dos anciãos da igreja, um dos presbíteros, não é, se levanta e anuncia a eles que o apóstolo Paulo, o amado apóstolo Paulo, da prisão, mandou uma carta para eles. Então você imagina um murmúrio de excitação. Não era uma época em que as pessoas tinham contato como nós temos hoje, mesmo estando longe, não é? E aquele homem, então, o ancião da igreja, ia começar a ler para toda a igreja aquilo que o apóstolo Paulo tinha escrito, que é o que nós vamos estudar. Então imagine, a Lídia e sua família, a escrava, o carcereiro e sua família, todos ouvindo atentamente aquilo que Paulo escreveu. Então imaginem o ancião que começou a ler a carta dizendo, por exemplo, em Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Lídia, calmamente sentada para dizer, isso é verdade, Deus começou a boa obra. Ele abriu meu coração naquele dia lá na beira do rio, quando o apóstolo Paulo pregou. Então imagine quando o ancião leu, por exemplo, Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A escrava podia dizer, aí é verdade, uma geração corrompida, perversa, não é? Em que nós podemos brilhar. Eu fazia parte dela. Eu posso dizer claramente o que é essa geração corrompida, perversa, porque essa é a geração, essa é a cultura da cidade de Filipos. A escrava podia ouvir as palavras de Paulo lida num culto como esse dessa forma. E quando leu, por exemplo, Filipenses 1,21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Você imagina o carcereiro com a sua família sentado, é verdade, eu bati nesse cara quase até morrer, e tudo que ele fez foi cantar uns hinos depois. Isso que ele está dizendo aí, que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho, não é só efeito poético, não. Foi isso que há 12 anos atrás ele mostrou exatamente isso aqui em Filipos. Ele mostrou que Cristo é o tesouro do seu coração. Ele é capaz de cantar de alegria a Cristo depois de a gente bater nele até quase morrer. Então é óbvio que quando Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, em Filipenses 1,21, o carcereiro pode ter dito lá do banco dele, amém, é verdade, o Evangelho faz isso. O que aquelas pessoas tinham em comum? Todas elas eram daquela geração pervertida, perversa, corrupta, e eles agora resplandeciam como astros ali na escuridão de Filipos, naquela cultura sem Deus. E isso era verdade. Então em Filipenses 2,10, quando Paulo diz, para que no nome de Cristo se dobre todo o joelho dos quais estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então o velho carcereiro, ele que tinha reconhecido César como seu senhor, não é? Como todos eles podem dizer, não, olha, naquele dia eu reconheci Cristo como Senhor. Então assim, dessa maneira, nessa reunião, há 2000 anos atrás, com um ancião da igreja lendo a carta para aquelas pessoas, o evangelho estava fervilhando na Europa para chegar até nós. Assim, a Grécia, os 3 primeiros europeus ocidentais que nós conhecemos como cristãos, como nós, chegaram ao reino de Deus: Lídia, a escrava, e o carcereiro. E desde aquela época, pessoas comuns como nós, com histórias comuns como essas pessoas, vindo de uma geração perversa, foram regeneradas sem ter nada que nós cooperássemos com a nossa salvação. A única coisa que nós entramos na nossa salvação foi com o nosso pecado, a nossa morte e o nosso desprezo a Deus, até que Ele abriu o nosso coração, como aqui em Atos 16, com essas 3 pessoas, e começou a história da igreja no Ocidente, começou a história da igreja que nos atingiu.
E nós voltamos 2000 anos depois a uma cultura pós-cristã, como a do carcereiro, como a de Lídia, como a da escrava. Não é mais uma cultura cristã que nós vivemos. Suas bases foram perdidas. Mas nós temos que nos levantar como Paulo, Silas, Lucas e Timóteo e pregar a mesma coisa e lembrarmos o que Cristo disse em João 3,8: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É com essa ousadia que nós devemos pregar ao mundo, e é isso que a carta aos Filipenses vai nos mostrar: como invadir o mundo sem Deus, numa cultura sem Cristo, que não ama Cristo, com a verdade do Evangelho, que nos transformou completamente e faz de nós homens como luzeiros resplandecendo nas trevas, cheios de alegria em qualquer circunstância em que Deus nos colocar, porque nós vimos como Deus dirigiu todas as coisas nessa história. Fechou cidades, não deixou eles pregar em alguns lugares, até que eles fossem para onde Ele queria, até levar eles na beira do rio, até fazer aquela escrava ficar atrás deles, repetindo aquilo, até que Paulo repreendeu o espírito daquela menina, até que as pessoas odiaram então Paulo por causa disso, a cidade toda se juntou contra ele, até que arrebentaram eles de pancada, até que ele foi colocado numa cadeia, até que o carcereiro foi convertido, até que uma igreja foi formada em Filipos, e até que então o Evangelho invadiu o Ocidente, e nós fomos alcançados pela graça de Deus. Que daqui a um tempo as pessoas possam estar sendo alcançadas por aquilo que Deus vai fazer através de nós, no poder infinito do seu Espírito. Vamos ficar de pé. Vejo o Cordeiro que ressurgiu.